Eu tenho uma palavra no meu coração, verdades que precisamos saber e viver, verdades que precisamos saber e viver. E eu quero ler com você o livro de Atos, capítulo 24, Atos, capítulo 24, e eu quero ler o verso 25, verso 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Quando Paulo começou a falar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Essas três coisas eu quero conversar com você. Sinceramente, esse texto, ele fez uma grande diferença na minha vida. Quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele, uma pessoa que escreveu 60% do Evangelho, o Novo Testamento, então, ele baseia a vida dele, a pregação dele em três coisas. Três coisas, gente. Justiça de Deus, e a gente precisa saber, e a gente precisa viver a justiça de Deus. A segunda coisa que a gente precisa saber, o que é Deus, na perspectiva da Bíblia, o que é domínio próprio? O que é na perspectiva da Bíblia sobre o juízo vindouro? Três coisas, fala comigo, gente, três coisas. Três coisas. Três coisas que eu e você a gente precisa saber, mas não apenas saber, colocar na minha vida, colocar na sua vida. Isso eu digo para você, quando eu li esse texto, uma das coisas que é isso que eu quero, eu disse: Senhor, eu quero viver isso, eu quero entender isso, eu quero colocar em prática isso, mas também eu quero passar para outras pessoas, eu quero colocar nas minhas conversas, eu quero colocar nas mensagens que o Senhor dá. Uma dessas coisas, se eu puder falar das três, eu vou falar. Hoje eu vou falar das três coisas, porque eu tenho certeza que é muito importante para você, certo? Então presta atenção, abra seu coração, você que está comigo online, não deixa que nada venha distrair você, tá certo? Principalmente você que está nas unidades prisionais e os policiais penais. Primeira coisa, o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus. Quando Paulo começa a falar sobre a justiça de Deus, aqui o governador se sentia incomodado. A justiça de Deus, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é uma realidade que não é muito boa. E qual é a realidade da justiça de Deus? Deus tem um padrão, gente. Não é o meu padrão, não é o seu padrão. Não é o padrão da igreja, não é o padrão do Costa Neto, não. Deus tem um padrão. Fala comigo, Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. E o padrão de Deus é santidade, o padrão de Deus é 100% certo, o padrão de Deus é 100% correto, o padrão de Deus ele não é mais ou menos, não é a maioria, não, é completo, é completo. E o padrão de Deus é muito alto. Quando eu me comparo com o padrão de Deus, eu vou me chegar na seguinte conclusão: diante da justiça de Deus, eu e você, nós somos culpados. Diante da justiça de Deus, a gente vai entrar na dura realidade, nós somos devedores. Diante da justiça de Deus, do padrão de Deus, daquilo que Deus exige, gente, nós estamos afastados de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Capítulo 5 do livro de Romanos, no versículo 12. Romanos capítulo 5, verso 12. 5, verso 12, ele diz uma coisa interessante, porque da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Somos pecadores, somos devedores. Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se você vai pegar, somos devedores. Romanos capítulo 3, e eu vou ler dos versos 9 a 12, diz assim: deixa eu ler, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. E quando você vai ler no verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça de Deus me coloca como devedor, coloca como pecador. A justiça de Deus, o padrão de Deus, ninguém é justo. Essa é uma realidade, mas é triste, porque quantas pessoas tentam fazer alguma coisa, tentam o esforço pelo esforço. Quantas pessoas, porque não sabem a justiça de Deus, porque o que elas tentam? Elas tentam pelo esforço. O nosso esforço tem um determinado valor. Você decidiu e houve um esforço para você vir para a igreja. Houve uma decisão para você vir para a igreja. Você poderia estar na sua casa, você poderia estar com sua família, você poderia estar brincando, estar no cinema, você poderia ter feito outra coisa, mas você decidiu. Houve um esforço. Não aquele sacrifício, houve um esforço. Você que está comigo online, você podia estar assistindo um filme, você podia estar fazendo outra coisa, mas você decidiu estar aqui. O nosso esforço, a nossa decisão tem o seu valor. Você que está nas unidades prisionais, pode ser que alguém tenha sido forçado a ir para esse culto. Ah, não, o policial me obrigou, todo mundo da cela tem que ir para o culto. Mas você pode decidir e dizer o seguinte: eu não quero assistir. Mas você pode decidir, eu quero abrir o meu coração e eu quero ouvir Deus. O nosso esforço tem um valor, mas deixa eu te falar uma coisa, diante da justiça de Deus, isso não vale. Somos pecadores, somos devedores. Essa é a realidade, vamos dizer, a triste realidade sobre a justiça de Deus. A outra coisa sobre a justiça de Deus é porque o pecado, quando ele é estabelecido e quando a gente peca, sempre vai acontecer isso. Gente, dá uma parada, sempre vai acontecer isso. Raras exceções. Mas sempre que a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, qual é a reação quando a gente para? Caramba, como é que eu disse isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu entrei numa dessa? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz? Porque a gente fala aqui, a gente acredita que pecado, escuta aqui, pecado não é só fazer algo que desagrada a Deus. A pior coisa do pecado, eu repito, a pior coisa do pecado é que ele arranca a nossa verdadeira identidade. Deus nos cria para sermos imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Imagem no sentido de obras. Deus nos fez para que as pessoas pudessem olhar para toda a criatura de Deus, o ser humano, e dissesse o seguinte: olha, existe algo especial nessa pessoa, existe algo rico nessa pessoa, existe algo belo nessa pessoa. Imagem, semelhança no falar, semelhança nas atitudes, semelhança no caráter, semelhança no interior. E, gente, mas o pecado destruiu. Paulo, ele falando sobre esse poder do pecado, ele diz assim: eu não sei o que é que acontece comigo. Paulo falando, no livro de Romanos, capítulo 7, e a gente estudou isso durante esse mês, agora, carta aos Romanos, Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero é justamente isso que faz, que acontece. E essa luta é constante na minha vida e na sua vida, não é, gente? No fundo, eu quero dizer para algumas pessoas aqui, no fundo, você está aqui, porque no fundo, você diz assim: pastor, eu não queria essa vida de prostituição, eu não queria esse vício na minha vida, eu não desejo isso. Pastor, eu luto contra esse vício, eu luto contra essa vida, eu luto contra isso. No fundo, você sabe, no fundo, existe no seu coração o desejo de acertar, o desejo de falar a verdade, o desejo de poder abrir a sua vida.
Mas o que é que acontece com o pecado? O pecado arranca a nossa verdadeira identidade. Mas o outro lado da justiça de Deus, se essa é a nossa condição, a notícia boa da justiça de Deus é que existe solução para mim e para você. Em Cristo Jesus, eu e você, nós somos perdoados. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados mediante a fé. Justificados mediante o que, gente? Mediante aquilo que eu faço, mediante o meu esforço, mediante as minhas obras, não. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Fala comigo, gente, pela fé. Pela fé temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo, ou seja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Livro de Efésios, Efésios capítulo 2, abra comigo, Efésios capítulo 2, verso 8, nós vamos encontrar: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E eu gosto desse texto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós andássemos nela, para que a gente praticasse. O livro de Romanos, voltando para Romanos novamente, você vai encontrar no capítulo 8, no verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele diz, porque a lei do pecado e da morte foram quebrados através de Jesus Cristo, por causa da lei do Espírito Santo. Jesus, na minha vida e na sua vida, quebrou o poder do pecado. Quando Paulo começa a falar sobre isso, e é algo que eu e você, a gente precisa sempre dizer o seguinte: sabe por que eu e você, nós estamos aqui? Por causa da graça de Deus. Sabe por que eu e você, nós estamos aqui? Não porque Deus olhou para mim, para você e disse assim, não, ele veio para o culto hoje, eu vou abençoar. Rapaz, até que ela está se comportando bem nesse domingo, eu vou colocar. Os internos estão assistindo o culto, eu vou abençoar. Não é a nossa justiça, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. A justiça de Deus nos coloca numa situação não muito boa, mas ela numa situação, numa realidade não muito boa. Mas a justiça de Deus não é sobre uma condenação, a justiça de Deus é que existe, eu e você, nós somos santos diante de Deus, eu e você, nós somos perdoados diante de Deus, eu e você, nós podemos conversar com Deus, eu e você, sim, eu e você, é uma realidade, somos pecadores, mas por causa da graça de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo, nós somos perdoados, justificados. Não há dívida com a minha vida, contra a tua vida, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Gente, isso é uma verdade libertadora. Há uma verdade libertadora. Pregar a graça de Deus, pregar a salvação em Jesus Cristo, me faz o que mais dependente de Jesus, me faz mais uma pessoa que ama Jesus por causa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, eu e você somos perdoados, somos justificados. Uma das cartas que eu amo, a carta que Paulo escreve no livro de Efésios, no capítulo 1, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer, ele começa a falar que nele todas as bênçãos espirituais estão sobre a nossa vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conheceu antes da fundação do mundo e nos amou, e nele nós somos perdoados, e dele nós somos justificados, nele nós temos a presença do Espírito Santo. Há uma notícia boa para você. Jesus Cristo, quando olhou para mim, para você, disse assim: não tem jeito, mas ele enviou Jesus para que eu e você fôssemos justificados por meio dele. Você pode dar glória a Deus por isso, amém.
Agora, se entendemos a justiça de Deus, a gente precisa saber e viver o domínio próprio. Domínio próprio, quando você vai ver na palavra de Deus, é sobre transformação de vida. Transformação de vida. Resumindo, em poucas palavras, o domínio próprio, quando eu entendo que eu sou salvo por meio de Jesus, quando eu entendo que eu sou justificado por meio de Jesus, quando eu entendo que Deus ouve por causa de Jesus, quando eu entendo que é por causa da graça de Jesus, que Deus escuta a minha vida, e aí Ele quer que eu e você, a gente vá para outro nível, um nível de transformação. E aí eu comecei e eu não terminei. O que é domínio próprio, em poucas palavras? Domínio próprio é a capacidade na minha vida do Espírito Santo, a capacidade, ou seja, que o Espírito Santo gera na minha vida a fazer uma coisa. Não é sobre eu não posso, é sobre eu não desejo, eu não quero. Eu vou repetir novamente. Quando a gente entende sobre graça de Deus, a graça de Deus nos leva a uma coisa, a uma transformação de vida. Mas essa transformação de vida não é pelo nosso esforço, é pela presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo na nossa vida vai fazer muita coisa. Mas deixa eu falar sobre uma coisa, algo que o Espírito Santo nos capacita. Fala comigo, gente, capacita. Algo que o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos capacita a viver um tipo de vida que agrada a Deus. Não é sobre eu não posso fazer. É um tipo de vida que você, pelo Espírito Santo, fala comigo, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo você vai dizer, eu não desejo fazer. O nível é diferente, gente. O nível é diferente. Por exemplo, eu sei que nós, na nossa jornada com Jesus, a gente tem níveis. Não é? Pode ser que o meu nível seja diferente do seu. Mas muitas vezes, na minha jornada com Deus, eu fiz coisa porque eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Mas chegou um tempo que eu comecei a não fazer, não é porque eu tinha que fazer, eu comecei a não fazer porque eu entendia que não deveria ser feito. Estão comigo, gente? E a gente passa por essa fase. Tem coisa na nossa vida que a gente diz assim, cara, eu estou doido para ir, mas não vou não. Mas que eu queria, eu vou. Daqui a pouco você diz assim, sabe de uma coisa? Esse negócio aqui, eu estou entendendo que não é mais, aqui e acolá me dá um desejo. Gente, eu oro para que Deus nos coloque em um nível diferente. Qual é o nível diferente? Eu estou fazendo não é porque eu sou obrigado, eu estou fazendo não é porque eu tenho que fazer, eu estou fazendo, sabe por quê? Porque eu não desejo fazer. Existe algo na minha vida e na sua vida, e isso aí é o nível de santidade, gente. Quando eu olho a história do Pedro, o testemunho do Pedro, vocês prestaram atenção, gente? O Pedro, ele vinha para a igreja, deixava a mulher e ia embora. Ele vinha para a igreja, deixava a esposa, ia viver a vida dele. E um dia ele teve um encontro com Jesus. Eu não vi no depoimento dele dizendo o seguinte, eu deixei de fazer as coisas que eu deixei, porque quando eu cheguei para a igreja, o pastor Costa Neto começou a dizer, pode fazer isso não. Ele não mudou, porque quando ele chegou na igreja, o líder dele de grupo, ou as pessoas disseram, não, pode não, ei cara, tu é doido, mas não, pode não, pode não, pode não, pode não. O que é que aconteceu na vida do Pedro? O que é que aconteceu na minha vida e na sua vida, gente? Algo chamado Espírito Santo. Algo chamado Espírito Santo. E uma das belezas que o Espírito Santo faz na minha vida, algo rico que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida, é colocar uma capacidade, uma força na minha vida e na sua vida para chegar a determinadas situações e seu amigo perguntar, cara, vamos lá, bicho? Aí você diz assim, não, cara, não vou não. E ele vai dizer assim, por que não vai, cara? Ah, eu sei da tua religião, né? Teu pastor vai te matar. Eu digo, não, cara. Não, porque eu não quero mais. Mas tu ia, assim, eu ia.
Mas eu não quero mais, cara. Vamos, cara, não tenho, eu não tenho. Antes eu ia, porque eu tinha um desejo, eu tinha uma necessidade. Cara, eu não vou hoje, sabe por quê, cara? Porque existe algo na minha vida que Jesus preencheu, Deus preencheu, Deus preencheu. Deixa eu falar uma coisa, gente. Quando eu leio o livro de Gálatas, justiça de Deus vai me trazer uma realidade, que eu sou pecador, mas tem chance para a minha vida, tem jeito para a minha vida, eu tenho um jeito. Mas quando eu olho sobre domínio próprio, essa capacidade que o Espírito Santo dá para a minha vida de escolha, de dizer o seguinte: ei, gente, a Bíblia fala, livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele começa a dizer: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Obra da carne, ódio. Obra da carne, discórdia. Obra da carne, ciúmes. Obra da carne, ira. Obra da carne, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, fala comigo, gente, o fruto do Espírito. O resultado do Espírito, a presença do Espírito na minha vida, na sua vida, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seu desejo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se a gente precisa saber sobre justiça de Deus, a gente precisa saber sobre o poder do Espírito Santo na nossa vida, que traz transformação. Gente, quando eu leio esse texto me confronta. Esse texto me confronta. Porque, eu não sei você, mas eu estou sempre me analisando, fazendo algo na minha vida. Eu sempre estou me perguntando assim: será que eu sou seguidor de Jesus mesmo? Eu sou seguidor de Jesus porque o pessoal fala, ou eu sou seguidor de Jesus porque a Bíblia diz que eu sou? Eu estou sempre me analisando. Eu digo: por que, Rondinelli, eu estou na igreja? Não, porque é domingo, Costa Neto, é 4 horas e está na programação você pregar. Será que é por isso que eu estou na igreja? Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Se tem uma coisa que vocês podem esperar do seu pastor, é que antes de ser aprovado por vocês, eu tenho uma consciência que eu quero ser aprovado primeiro por Deus. E aí, gente, deixa eu só falar aqui uma coisa para você, que quando eu pego, Lucas, esse texto, ele me diz se eu sou cheio ou não do Espírito Santo. É possível, Carol, uma pessoa ler a Bíblia? É possível uma pessoa ler a Bíblia e ser grosseira assim? É possível uma pessoa ler a Bíblia e maltratar a esposa assim? É possível uma pessoa ler a Bíblia e ser uma péssima mãe? É possível uma pessoa ler a Bíblia e não suportar os diferentes? É possível a pessoa ler a Bíblia e não ser seguidor de Jesus?
É possível a pessoa ler a Bíblia e falar mal das pessoas. É possível a pessoa ler a Bíblia e mesmo assim odiar quem é diferente dele? É. Mas é impossível a pessoa ser cheia do Espírito e falar mal das pessoas. É impossível a pessoa ser cheia do Espírito e amaldiçoar a pessoa. É impossível a pessoa ser cheia do Espírito e não suportar o diferente. É impossível a pessoa ser cheia do Espírito e não conseguir andar com gente que pensa diferente. É possível uma pessoa ler a Bíblia e ser intolerante? É. Mas é impossível uma pessoa ser cheia do Espírito e não respeitar o ser humano. Às vezes, nessa semana eu estava falando para a Denise, eu dizendo assim, eu acho que eu estou lendo uma Bíblia que tem mais páginas do que outras pessoas. Eu acho que eu estou lendo uma Bíblia que tem mais páginas. Porque quando eu leio alguns textos da Bíblia, eu digo assim, eu acho que não tem, eu acho que esse texto não tem na Bíblia dos outros, não. Quando eu leio o livro de Atos, capítulo 10, verso 28, Pedro dizendo, em uma determinada situação, não dá tempo contar, se vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, fala comigo, mais Deus. Mais Deus. Fala comigo, gente, mais Deus. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar nenhum homem. Fala comigo, gente, ninguém. Fala, gente, ninguém. Deus diz assim, ninguém. Não algumas pessoas, não. Deus chegou para Pedro e Pedro, ninguém chame ninguém, impuro ou imundo. Eu acho. É possível uma pessoa ler a Bíblia e falar mal dos outros? É. Mas é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo chamar qualquer ser humano. Vocês são inteligentes, vocês sabem o que é que eu estou falando. Você não vai encontrar no meu Instagram eu falando mal de ninguém. Você não vai encontrar no meu Instagram falando mal de igreja. Você não vai ver no meu Instagram falando mal de ser humano. Você não vai ver. Por que, Costa Neto? Porque eu sempre vou fazer a pergunta, Jesus diria isso? Bíblia, gente. Bíblia. E a conversa aqui é, se a gente quiser ser cheio do Espírito Santo, vai incomodar. Se a gente decidir hoje, dizer assim, eu quero ser parecido com Jesus, Jesus vai confrontar você. Jesus vai confrontar a mim. Quando Paulo começou a falar sobre transformação, sobre ser santo, a gente vai ver várias vezes Jó falando, Senhor, põe guarda nos meus lábios. Jó falando, Senhor meu Deus, põe guarda nos meus olhos. Você vai ver na palavra de Deus. Salomão dizendo que o sábio, as palavras do sábio são doce. O sábio tem doçura no falar. Gente,
Essa palavra incomoda, porque confronta a minha vida e a sua vida. E assim, somos cheios do Espírito, temos domínio próprio, fazemos a vontade de Deus. E eu oro para que, eu quero ver uma igreja que realmente cheia da graça de Deus, mas eu oro por uma igreja que seja transformada, não apenas de palavra, mas de atitude, de coração, que ama, que abençoa, que vê o bem, que vê coisa boa, que vê benignidade, que tem doçura nas palavras, que onde entra as pessoas percebem em você graça de Deus. E, finalmente, o apóstolo Paulo, ele fala no outro assunto, juízo de Deus. Fala comigo, gente, juízo de Deus. Repete comigo, a eternidade é real. Vamos lá, gente, a eternidade é real. Eu sei que você está pensando, mas o pastor vai falar de novo sobre isso. Vou falar. Uma coisa que me chamou muita atenção, o livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes, no capítulo 7. No verso 2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Eclesiastes 7, 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Porque a morte é o destino de todos. Eu gosto muito desse final. Os vivos devem levar isso a sério. Os vivos que o tornem em consideração, em outra tradução. Os vivos deveriam levar isso a sério. Hoje eu estava orando e conversando com o pai do meu genro, o sogro da minha filha. Ele está em estado terminal. Os médicos já avisaram, para a família. Ele tem poucos dias. Todos os médicos tiraram a medicação, está debaixo de morfina, só para aliviar a dor, e ele tem poucos dias. Eu conversando com ele, sentindo meu coração, e hoje, depois do almoço, eu tive uma conversa com ele, ali nos Estados Unidos, orando com ele, conversando com ele. Quando eu vi aquele homem, eu disse assim: como a vida é efêmera, como ela é passageira, como ela é um sopro. Como ela é um sopro. Eu não gosto de contar muito minha história, não, para não passar como vitimismo ou vítima. Nem gosto de contar muito a minha história. Mas eu passei uma situação onde eu disse assim: cara, eu podia morrer. Eu podia morrer. Quando eu peguei aquela situação, hoje uma pessoa me fez essa pergunta: pastor, o que é que mudou na sua vida? Uma das coisas que mudou na minha vida é que a vida passa muito rápido. Quando Paulo começa a falar sobre juízo de Deus, o cara se incomodou e disse assim: estou fora. Porque a única coisa que, gente, não adianta conexão, não adianta poder, não adianta título, não adianta dinheiro, não adianta vida eterna. Só uma pessoa tem o poder de estabelecer na minha vida e na sua vida. O nome dele é Jesus Cristo. E aí, voltando, o pai do meu genro, deixa eu colocar a palavra certa. É consolador, traz consolo quando você conversa com um cristão, quando você conversa com uma pessoa que tem a firmeza em Jesus, quando você conversa com uma pessoa que tem uma jornada com Deus. E o David, ele foi esse homem que andou com Jesus, construiu uma família maravilhosa, e quando você olhar para os olhos dele, você conversar com ele sobre vida eterna, e a pessoa olhar para você e dizer assim: eu tenho a certeza que um dia eu vou me encontrar com Jesus.
Eu não disse, mas depois da conversa, eu conversando comigo, eu disse assim, eu devia ter pedido para ele, quando você se encontrar com Jesus, diz lá que eu mandei um abraço para ele. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Uma das riquezas que nós precisamos decidir aqui e celebrar é que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Que o teu nome está escrito no livro da vida. Que hoje você que está comigo aí nas unidades prisionais, não adianta, que adianta você sair de uma cela, ir para as ruas e perder a tua eternidade? Que adianta? Ei, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a eternidade, gente? Teve um homem dito por Jesus, uma parábola, não é uma realidade, mas uma parábola é uma história, né? É um estudo, é algo que Jesus quer trazer de forma real. Ele não aconteceu, mas a história tem o seu valor real. E a Bíblia fala que havia um homem que gozava da vida, desfrutava da vida. E tinha um outro que ele não tinha tanta coisa na vida. E a Bíblia fala que os dois morreram. E um foi para o seio de Abraão, e outro, a Bíblia diz, Jesus Cristo fala, que ele foi para o inferno. Se Jesus Cristo fala, a eternidade é real. A beleza da história é que esse homem, Jesus diz o nome dele, e o outro não é conhecido. Vocês pegaram, seu inteligente. Jesus conhece os seus. Eu oro para que naquele dia o teu nome seja dito. E disse, esse aqui também está, esse aqui está escrito, esse aqui está salvo, esse aqui está salvo, esse aqui está salvo, esse aqui está salvo. Sabe o que me causa mais tristeza nessa história? Meu amigo Carlos, é que aquele homem na eternidade, ele diz assim, Senhor, me dá a oportunidade, deixa eu voltar, deixa eu fazer diferente, deixa eu anunciar para as pessoas. Ele chora, ele pede, Senhor, me deixa falar com os meus irmãos, com a minha família. Não teve mais oportunidade para aquele homem. Mas a notícia é boa. Esse não é um assunto para causar medo em você, mas é um assunto para você analisar e você pensar aonde você vai passar a eternidade. Aonde você vai passar a eternidade. Mas a notícia boa é, Jesus diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. 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 Quando eu me apego, quando eu me agarro com a justiça de Deus, que eu sou justificado, quando eu usufruo dessa justiça de Deus, para me deixar ser transformado, eu vou viver uma vida com a mentalidade de vida eterna. Eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma missão de vida, e eu quero um dia estar para sempre com o Senhor Jesus. Para sempre com o Senhor Jesus. Não brinque com a eternidade. Não brinque com a eternidade. Não brinque com a eternidade. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, é a tua palavra. E ela tem poder por si só
E ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E eu oro, ó Deus, ó Pai. Deus, eu oro, ó Deus. Deus, por um agir teu aqui nesse lugar. Pelo poder teu aqui nesse lugar. Pela transformação, meu Deus, ó Deus, aqui em cada pessoa. Ó Deus, eu oro. Deus, ó Pai, pelo um agir teu em cada unidade prisional, pelo um agir teu, Senhor, meu Deus, nossa servideira online. Ó Deus, aqui, o Espírito de Deus muda, transforma-nos, ó Pai, faz aquilo que o Senhor quer. Nos apegamos à tua graça. Ó Deus, nos apregamos, ó Pai, a uma transformação que o teu Espírito é capaz de fazer na nossa vida. Ó Deus, e nos apegamos, Senhor, meu Deus, a uma missão de vida que nos leva a viver uma vida aqui, Pai. Ó Deus, com uma missão, sabendo, Senhor, meu Deus, ó Pai, que iremos prestar conta diante do Senhor. Ó Deus, eu oro, meu Deus, para que os teus filhos aqui sejam apresentados, Deus, por meio de Jesus, que Jesus apresente cada um, segurando na mão, diante do Pai, dizendo: este é servo bom e fiel. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.